Pessoal, vamos então gravar esse último bloco de aula sobre responsabilidade. Tem dois assuntos aqui que faltou nós abordarmos, que não são muito cobrados na nossa prova da FEPES, tá? A primeira delas é o seguinte: qual é a responsabilidade do Poder Judiciário? Qual é a responsabilidade do Poder Legislativo? E aí, eles têm responsabilidade ou não têm? Quando um juiz decide uma sentença, quando o vereador vota uma lei, ele tem responsabilidade ou não tem? Pessoal, a doutrina diz o seguinte: a responsabilidade do Estado aqui, ó, são pelos atos administrativos. Essa é a regra. Então, quando está no exercício da função típica de administrador, tá? Então, por exemplo, o executivo ou o legislativo judiciário como administradores, tá? Agora, existe a possibilidade de um ato legislativo, por exemplo, uma lei votada pelos vereadores causar um dano às pessoas? Existe. E se isso ocorrer, a doutrina diz que pode ocorrer uma responsabilidade. É muito difícil de provar. Mas já aconteceu agora, eu ouvi faz uns 2 semanas que eu ouvi a mesma teoria que eu já tinha ouvido lá nos livros quando traz essa história, tá? Quando é que nós temos uma responsabilidade por atos legislativos? O STF diz o seguinte, ó: quando houver declarada uma declaração de inconstitucionalidade de lei ou uma prévia declaração de omissão do Estado num dever de agir numa ADIM. Ou ainda, ó, edições de leis de efeitos concretos, tá? São aquelas que possuem um caráter normativo que detêm uma certa generalidade. Então, na prática, não ocorre responsabilidade por aquilo que os vereadores fazem. Mas aconteceu na nossa história um caso onde teve, por exemplo, um plano, se eu não me engano, foi o plano Collor, ou plano cruzado, um desses dois, que a Varig veio à falência por causa disso. Houve uma variação muito grande ali, cambial, e a Varig, vocês lembram da Varig do Rio Grande do Sul, né? Ela quebrou. E aí, quando ela quebrou, ela entrou em falência e ela responsabilizou o governo por causa dessa quebra. E se provou ali que realmente foi por causa do plano. Tá? E daí ela foi indenizada. É um caso raro. Imagina os advogados que vocês têm que ter para provar isso. Tá? Agora, é uma questão de anos e anos e anos, né, discutindo isso. Agora eu ouvi, faz acho que umas 2 semanas, eu ouvi uma mesma teoria trazendo em relação à Lava Jato. Algumas empresas quebraram por causa da Lava Jato. Vocês têm ouvido falar isso. E já apareceu agora algumas empresas trazendo essa mesma teoria para os atos jurídicos. Trazendo que a Operação Lava Jato quebrou as empresas. E aí, se isso se provar no futuro, vai acontecer mais ou menos a mesma coisa, uma responsabilidade. Porque se persegue as pessoas, não as empresas, né? Se nós olharmos ali, foi aquela empresa, a Toyota, né, que o grande administrador lá foi corrupto, prenderam ele, a Toyota não quebrou, né? Tá igual até hoje. Então é a mesma coisa. Então empresas, elas não podem quebrar. Tira lá o criminoso, prende e tal, mas a empresa é complicado, porque tem pessoas que dependem dela. Então já apareceu essa teoria. Eu vi um advogado entrando com uma ação dessa. Então não sei se isso vai proceder no futuro, mas imaginem se realmente proceder o dano que nós vamos responder no futuro. Abre brecha para todas as empresas que quebraram ou que estão falidas aí por causa disso, tá? Porque é uma teoria e é uma teoria válida, tá? Claro que eu não vou entrar nesse mérito, não cabe a mim, a gente não tem provas, isso aí vai levar anos, né, de provas, mas já eu vi uma ação judicial nesse sentido, tá? Então, atos jurídicos, em regra, também não respondem o Estado. Aonde que a Constituição diz que o Estado responde? Aquele que fica preso além do tempo. Né, ou que é preso injustamente. Esse já está lá na Constituição, está no artigo 5º, né? O Estado indenizará o condenado por um erro judicial, assim como aquele que ficar preso além do tempo da sentença. Então, se alguém ficar mais do tempo que o necessário, ou se for um erro judicial, né, prendeu A por B, né, então, isso facilmente provado, é uma responsabilidade aí do Poder Judiciário, né? Então, será uma responsabilidade, é muito raro acontecer, mas é possível, porque, em regra, o juiz decide com as suas livres convicções. Mas acontece de um erro judiciário. Por exemplo, uma prova errada, né? Eu vi um caso onde, por exemplo, na hora de inquirir a testemunha, não tinha ali o paredão com várias pessoas para serem, né,
para confrontar a vítima ali, botaram só uma, né? Vocês devem ter visto esse caso aí, deu no Profissão Repórter, né? Botaram só a vítima, só o suposto acusado, né, de frente para a vítima, ela nervosa, disse, não, é esse aí. E na verdade não era, né? O cara ficou 10 anos preso, né? Então imaginem, você coloca no lugar dessa pessoa aí, né? Tá? Então é complicado. Se acontecer esse tipo de erro, tem que indenizar. Pessoal, chama atenção para vocês. Não cai jurisprudência na FEPESE, tá? Então, cuidado com o artigo 5º aqui, ó. O artigo 5º está no edital, né? Então, o Estado indeniza por erro judiciário e aquele que fica preso além do tempo. Aí há muita discussão, por exemplo, em questão de prisão preventiva, tá? Ó, o STF entende que a responsabilidade objetiva não se aplica na prisão preventiva. Vou contar um caso para vocês. Nem regra não se aplica. A Karen tem um caso desse aqui exatamente. O rapaz, ele foi preso da seguinte maneira. Alguém foi preso pela polícia militar, na verdade foi pela guarda municipal, e lá na delegacia, ele disse assim, ó, eu sou o fulano de tal. Na hora de se identificar, na hora do depoimento, ele disse, eu sou o fulano de tal. Só que ele estava sem documento de identidade. O que deveria ser feito dentro da Polícia Civil nesse caso? Identificação pelo IGP. Não foi feito. O que aconteceu? Seguiu o processo e o cliente da Karen foi preso. Por quê? Porque era o nome dele que foi dado lá na hora de identificar. Moral da história, ele foi preso preventivamente e isso gerou alguns dias de prisão, ele perdeu o emprego, foi demitido em relação a isso. E aí, né, execrado pela família, pela sociedade, esse é o cara, é culpado. Né? Moral da história, ele depois se provou que não houve identificação lá dentro, né, da delegacia corretamente. Obviamente, esse caso ainda está andando, mas é um caso que vai indenizar. Por um erro. Por qual erro grave ali? O erro grave que se a pessoa está sem documento de identidade, ele tem que passar pela identificação. Ele teria que ter passado ali, tirar os digitais, né, passar pelo IGP para ver se realmente era ou não era. E não foi feito isso. Um descuidado que outra pessoa foi presa no lugar. Teoricamente, o teu ator perderam, né? Porque daí perderam o autor, né? Já não colheram as digitais dele, perderam o autor. É bem isso aí. Se, por exemplo, o que a colega está falando, que ela deixou o veículo dela, estava sob custódia, né? Aí se levar o veículo, o cara se passar, é responsabilidade objetiva, nós vimos isso. Tá? Pessoal, então, ó, o STF entendeu que prisões preventivas não geram responsabilidade. Mas nesse caso, que quando você comprova que houve um erro, daí vem outra decisão, ó. O STF admite a possibilidade de responsabilização civil objetiva, ó, por conta da decretação da prisão preventiva em que não tenha sido observados os pressupostos legais para a adoção da medida, gerando um grande prejuízo ao particular. Foi justamente o caso desse rapaz, né? Que ele foi preso, não era ele nem estava ali, ele tinha álibi e tudo, e mesmo assim ele foi preso, né? Obviamente. E aí perdeu o emprego, né? Não sei se não aconteceu algo pior, mas foi mais ou menos isso, tá? Aí tem que indenizar todo o período que ele ficou desempregado, né? Fora o dano moral em relação a ele. Então são casos assim, ó, quando a polícia atua, tem que ter cuidado, né? Certo? E aí, por fim, para nós finalizar o bloco de responsabilidade, a responsabilidade em relação às concessionárias e permissionárias. Ela é objetiva. Só que vejam bem, houve uma discussão. Ó, preste atenção aqui. Houve uma discussão que chegou lá no STF. Aqui, ó. Aqui está o motorista, aqui está o passageiro, tá? Então aqui está o passageiro dentro do ônibus, aqui está o motorista. E aqui tem uma vítima atravessando. Vamos pensar o seguinte, esse motorista, né, gosta de uma cachaçinha. Está aqui a cachaçinha dele, né? Uma garrafinha de cachaça ali. Ele é alcoolizado, ele vem em alta velocidade, causa um dano, mata essa vítima aqui, atropelada, bate numa árvore e essa segunda vítima é arremessada pelo vidro e também vem a óbito aqui. Nada trágico que não aconteça no dia a dia, tá? Ok, isso aqui, né? Essa fatalidade aqui já aconteceu, tá? E aí, chegou lá no STF. E o STF disse o seguinte na primeira vez. Em relação
ao usuário do serviço, objetiva. Em relação ao não usuário do serviço, subjetiva. Quando a gente leu a Constituição, ela falava que, para o usuário ou não usuário, ela falava o terceiro. Terceiro. Ela não fazia distinção quem é o terceiro. E aí o STF reviu a sua decisão, né? E o STF revendo essa sua decisão, está aqui a decisão até, aí o entendimento atual do STF agora é que tanto usuários quanto não usuários, a mesma responsabilidade, é o objetivo. Então, não importa se ele está dentro do ônibus ou é atropelado por esse ônibus, claro que não pode ser culpa exclusiva da vítima, né? A responsabilidade é objetiva. Fechou? Então, esse é o entendimento atual. Seja usuário ou não usuário, responsabilidade é direta e objetiva da concessionária de serviços públicos. Certo? Então, é excelente aí, ó. Concessionárias de serviço público, responsabilidade objetiva. Pessoal, encerramos o nosso bloco aqui. Agora, no próximo bloco, nós vamos fazer. Só preste atenção um detalhe. Lembrando que a ação de regresso é na modalidade subjetiva e o ressarcimento ao erário, por quem quer que seja, é sempre uma ação imprescritível. Tá? Tá lá no artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal. Tá? Então, faço a leitura aí, artigo 37, parágrafo 5º. Tá? A ação regressiva é imprescritível. Tá? Encerramos esse bloco aqui.